Capítulo 64 Batalha pelo Trono 1. Entrem em formação de batalha. Eles estavam atualmente nas profundezas da floresta. Se não fossem cuidadosos, poderiam sofrer uma emboscada resultando em baixas devastadoras. Enquanto o Conde Huntington cuidava dos soldados, o Wilk aproveitou o tempo para examinar os arredores. É um bom lugar para uma carga de cavalaria. Na floresta onde seu campo de visão é limitado, a investida de um cavaleiro era incrivelmente poderosa. Se você atacasse de um ângulo inesperado, poderia confundir as forças inimigas, levando a um colapso rápido. Terei que recorrer ao clã HW Arang. 45% dos seus membros tinham a classe Ranger. Ao fazer uso total dessa classe de longo alcance, ele poderia compensar um pouco a desvantagem atual deles. Enquanto o Wilk dava a ordem, Gyoak Seong e os outros Rangers subiram em algumas árvores próximas. Du-du-du-du-du. O som galopante dos cascos dos cavalos batendo no chão tornou-se cada vez mais alto. Prepare-se. Dando uma olhada geral na área, o Wilk examinou a composição atual de seus soldados. 1.500 lanceiros. 800 espadachins. 500 arqueiros. 200 magos. A maioria deles, no entanto, eram meros recrutas que tinham sido recrutados pelo clã HW Arang ou pelo Conde. Do seu próprio grupo, Leifina, Lia, Songana e Ukayong ficaram em Raisvik, protegendo Renjangmi. É uma coisa boa termos muitos lanceiros. Diferentemente de outras posições, lanceiros eram relativamente rápidos de treinar e baratos de equipar. Sem mencionar que eles eram o contra-ataque ideal para a carga de cavalaria que vinha em sua direção. Depois de seguir para o lado direito da formação, o Wilk informou secretamente Ung Sang-hun. Fique de olho em Gyoak Seong. Mesmo que fossem aliados no momento, ele provavelmente os trairia sem pensar duas vezes se fosse do seu interesse. Diferentemente da Batalha do Canyon, não havia penalidades de sistema por trair seus aliados. Tudo bem, se eu notar algum comportamento estranho, notificarei você imediatamente. Quando Ung Sang-hun saiu para realizar sua tarefa, a cavalaria inimiga surgiu dos arbustos e a batalha começou. Os cavaleiros atacaram o flanco esquerdo do exército, abrindo caminho entre os lanceiros enquanto rajadas de flechas eram trocadas por ambos os lados. Embora os homens tenham se movido rapidamente para tentar preencher as lacunas em sua defesa, eles não conseguiram chegar a tempo. A rápida cavalaria inimiga já havia avançado pela retaguarda, onde a maioria dos arqueiros estava exposta. Como esperado. Se eles tivessem alguns olheiros que relatassem sua formação, seria natural que eles mirassem na frágil linha de defesa. Essa foi a razão pela qual o Wilk instruiu os Rangers de HW Arang a subirem nas árvores, para que agora estivessem seguros e tivessem uma linha de visão clara do inimigo. Chu-chu-chu. Quando o Wilk enviou o sinal, os Rangers equipados com bestas dispararam todos ao mesmo tempo. Eles miraram na cavalaria que se aproximava. Nei-IGH. Enquanto as flechas atingiam a armadura dos cavalos, eles gemiam enquanto balançavam suas cabeças. Os cavalos de guerra, no entanto, eram bem protegidos, com quase nenhuma abertura na armadura, o que dificultava causar ferimentos graves com flechas comuns. Os raios deles nem conseguiram desacelerar o inimigo, mas o Wilk não se incomodou muito com isso e os fez continuar atirando. O lado esquerdo já havia sofrido muitas baixas, então ele não podia permitir que o flanco direito caísse também. Em breve os arqueiros mudarão seus alvos. Vendo que havia muitos Rangers posicionados nas árvores, o resto das forças inimigas não conseguiria ficar parado. Sem dúvida eles também enviariam sua própria infantaria. Não demorou muito para que a expectativa de Wilk se tornasse realidade, pois sinais de batalha surgiram no flanco direito. Assuma o comando até eu retornar. Claro, chefe. Lee Jae-sung assentiu de cima de seu cavalo cinza. Ele era um comandante competente e conseguia liderar bem os homens mesmo na ausência de Wilk. Já está na hora de eu participar. Huntington poderia lidar um pouco com sua cavalaria, mas outra pessoa teria que cuidar dos arqueiros. Deixando seus subordinados confusos para trás, o Wilk correu para a floresta. Chu-chu-chu. Ao notarem o avanço de Wilk, eles começaram a atirar flechas nele. Claro que ele conseguiu se defender facilmente usando a habilidade de barreira da Rainha Fantasma Estrela Serpente. Cerca de 30 a 40 mil deles. Eles estavam completamente cercados, com o inimigo tendo pelo menos 1000 arqueiros. Era uma força bem grande. Talvez eles soubessem de antemão que o Conde Huntington escolheria levantar um exército em defesa da coroa. Bem, não importa muito. Mesmo sabendo que a cidade estava praticamente vazia, Raisvik tinha muros altos e fortes e provavelmente não seria atacada furtivamente.
Demônios de alto escalão também não conseguiriam entrar devido às gravuras de magia sagrada colocadas em sua mansão, um legado de magia sagrada. Ele até deixou alguns membros de seu partido para trás, para o caso de uma emergência. O que desembainha o grandia enquanto corria em direção à formação de arqueiros do inimigo. Shahak. Sangue jorrou como uma fonte, enquanto a vegetação verde estava manchada de vermelho. Enquanto ele estava ocupado massacrando os arqueiros sozinho, um grupo de lanceiros apareceu e o cercou. Quando eles estavam prestes a atacar com suas lanças, uma névoa negra se espalhou, com ele no centro. Berço da dor. Ele tinha limitações em como usar sua energia demoníaca com tantas testemunhas, então esse artefato era muito útil ao lutar contra números maiores. O que? Perdi força nos meus braços. Enquanto os lanceiros inimigos entravam em estado de confusão, o Wilk convocou James. Cuide deles. Sua maldição quebrador de juramento era especialmente forte contra inimigos que já estavam confusos. Ele não queria invocar muitos mortos-vivos e arriscar chamar a atenção do conde. Afinal, ele era um devoto crente no Deus Celestial e era muito sensível a qualquer magia negra. Só precisamos aguentar mais um pouco. Gaius estava atualmente liderando a 5ª Legião para ajudá-los. Ele havia enviado a legião sem a devida autorização do rei, tudo devido às ordens de Wilk. A batalha certamente penderia a favor deles assim que chegassem. Ao ver um grupo de arqueiros preparando flechas à distância, Wilk invocou um feitiço de relâmpago em sua mão. Após uma batalha feroz, o exército do Conde Huntington finalmente prevaleceu. Embora tenha havido muitas baixas, principalmente devido ao ataque da cavalaria inimiga, não foi nenhum dano devastador. Na verdade, agora que a 5ª Legião se juntou a eles, sua força aumentou. Enquanto o exército limpava o campo de batalha, o Conde Huntington interrogava os prisioneiros. Ele tinha que descobrir como o inimigo sabia a rota deles. Fale, quem lhe deu tal informação? Não sei, só faço o que me mandam. Parece que você ainda não entendeu sua situação atual. Não, por favor, pare. Reticências. Ah! O comandante inimigo gritou de dor quando a dura tortura recomeçou. Enquanto ele perdia a consciência, um soldado se aproximou carregando um balde de água. Quando a água fria foi jogada em seu rosto, o comandante acordou assustado mais uma vez. Esta é sua última chance, então é melhor você considerar suas próximas palavras cuidadosamente. Apenas para referência, de acordo com as leis da Santa Igreja, podemos queimá-lo na fogueira após receber uma confissão de tortura. Queimando? Está tudo bem, mas ocasionalmente me sinto misericordioso. Claro, só se eu achar que você merece. Uma morte rápida era considerada uma misericórdia para um soldado capturado em sua posição. O comandante finalmente falou, enquanto seu corpo continuava a tremer. Ouvi dizer que o Conde Ludwig tem alguns espiões. Espiões? Onde? Na província de Ionia. Sim, ele obtém informações de muitos lugares. Apesar de ter capturado muitos traidores, o Conde Huntington ainda não estava livre da rede de informações do Conde Ludwig. Ele era um homem muito ambicioso, mas também cuidadoso, que desejava tomar o trono. Capaz de entender os planos de quaisquer nobres que fossem hostis a ele, assim como quaisquer concorrentes. Estaremos em apuros se ele souber de todos os nossos planos. Enquanto o conde tinha uma expressão preocupada, o Wilk, que estava ao lado dele, falou. Não há nada com que se preocupar, eles provavelmente estão indo para Heidelberg. Como não conseguiram tomar o controle das planícies jônicas, os rebeldes quase certamente tiveram que dar um fim rápido a essa guerra. Eles não conseguiram arrastá-la para o inverno por causa da falta de comida. Se os camponeses começassem a passar fome, eles não teriam mais apoio do povo. Então precisamos nos apressar. Não podemos permitir que o Conde Ludwig entre em Blackburn. Há várias camadas em seus planos. Se ele se encontrar em uma situação difícil, ele sempre pode mudar para outra. Eram os rebeldes que mais ou menos controlavam a política da capital. Se eles conseguissem proclamar oficialmente que a força legalista havia cometido traição, o exército do Reino Real poderia retornar das fronteiras do Marquês Nelson e atacá-los por trás. Nesse caso, seu primeiro alvo provavelmente seria Rijswijk, na província de Ionia. Por causa disso, a facção legalista tinha grandes chances de ser pega em um ataque de pinça desfavorável, enquanto sofria com a escassez de alimentos. Quando o comandante inimigo terminou de contar tudo, os olhos do Conde Huntington se arregalaram de surpresa. Isso é ridículo, ainda existe um único nobre leal ao rei John. Foi ele quem abandonou os seus próprios partidários, caindo na bajulação dos rebeldes.
O conde Huntington permaneceu em seu território, bem distante da política da capital. Ele nem sabia que os súditos do reino já tinham perdido todo o respeito pelo rei John. A quantidade de ações ridículas que ele tomou contra seu próprio povo era incalculável. Em vez de realizar um julgamento justo para aqueles a quem os nobres rebeldes sussurraram palavras venenosas em seu ouvido, ele os fez lutar até a morte em um mano a mano contra seus próprios guardas reais. O antigo comandante da Primeira Legião foi expulso de seu cargo sem justa causa e depois exilado após lhe terem tirado toda a sua riqueza e propriedades. Em banquetes formais, ele fazia seus guardas reais lutarem entre si como gladiadores comuns, para a diversão de sua comitiva. Claro que isso se deveu principalmente à instigação daqueles nobres rebeldes, mas ele sofreu as consequências do mesmo jeito. Só mais tarde ele foi reconhecido por sua incompetência e rotulado como um fracasso como rei. Não é de se admirar que eu ainda não tenha recebido uma resposta do rei João. Porque você ainda está do lado dele, apesar dele ter aprisionado a própria mãe e se envolvido em tais atos de tirania. Ele nunca foi um rei sábio, e não estava destinado a governar por muito tempo. Se o rei for inútil, o trono mudando de mãos a cada poucos anos, logo não sobrará nada deste país. A guerra continuará sem fim e apenas o número de órfãos aumentará. Como vassalos, não é nosso papel colocar o reino de volta no caminho certo, em vez de nos rebelarmos. A política sempre foi um assunto turvo, já que os interesses dos nobres muitas vezes estavam envolvidos, dificultando determinar quem estava certo. Ainda assim, usurpar o trono foi uma história completamente diferente. O conde Huntington achava que tais guerras por poder só resultavam em morte sem sentido. Quando o rei não está apto a governar, não precisamos servi-lo como você disse. Negligenciar esse problema só levaria a mais vítimas. Não tenho vergonha das minhas ações porque fiz o que acho ser certo. Você realmente acredita ser tão justo, quando acabou de me contar tudo sobre os planos do seu lado? Eu sei muito bem que não poderei viver depois de ser capturado, então eu só queria lhe dar um conselho sincero. O comandante inimigo sabia que o conde Huntington era o tipo de pessoa que manteria sua palavra, apesar de suas palavras serem um tanto ofensivas. Isso porque ele era conhecido por ser um devoto seguidor da Santa Igreja e um dos mandamentos da religião era não quebrar uma promessa. Obrigado pela sua honestidade, como prometido, lhe darei uma morte rápida. O conde fez um sinal para o guarda atrás dele, que pôs fim à vida do comandante inimigo com um simples golpe de espada. O Wilkie então instruiu Giles a falar com o conde. Não se preocupe, conde Huntington, independentemente das instruções do rei, a 5ª Legião estará à sua disposição. Obrigado por acreditar em mim, comandante Giles. Mas, você está se sentindo bem, você parece um pouco mais pálido do que o normal. Nada sério, apenas algumas ervas que comi nas montanhas Corcas e que não me fizeram bem. Giles falou de acordo com as instruções de Wilkie. Ele foi então chamado para discutir as contramedidas. Se o rei João já tivesse sido envenenado e a facção legalista tivesse sido rotulada como traidora, seus planos teriam que mudar significativamente. Bem, você está vencendo-os no sorteio? Sim, antes de nos movermos, primeiro nos certificamos de que o exército está do nosso lado, antes que os rebeldes tomem medidas. Apesar de ser o comandante de menor patente entre as 5 legiões, a influência de Giles dentro do reino ainda era significativa. Se ele enviasse uma mensagem, o outro comandante poderia ignorar seu apelo. Mesmo que o rei João tivesse sido envenenado, eles não perderiam o controle da situação geral, desde que garantissem o sucessor da família real de Devos. Usando Giles como porta-voz, o Wilkie explicou os próximos passos do plano ao conde Huntington.